Opa, tudo bem? Meu nome é Stefano Gonçalves Marques, eu sou coach de relacionamento e coach de orientação vocacional. E hoje eu queria falar um pouquinho para vocês sobre o projeto Coaching Vocacional. Coaching Vocacional em Grupo. É um projeto muito interessante para aquele jovem que está na faixa do 9º ano até o 3º ano do ensino médio e tem muitas dúvidas em relação à escolha profissional. Qual faculdade vou seguir, qual tipo de profissão que eu vou tomar. Então é importante assim para poder estar ajudando nessa escolha profissional e principalmente afunilando as escolhas para que ele não tenha escolhas incorretas ou vai só no achismo. É uma forma de efetivamente ele estar se sentindo seguro para poder estar realizando essa escolha profissional. O curso ele é baseado no livro Escolha Certa, do autor Maurício Sampaio. Aliás, a minha formação em coaching vocacional foi toda realizada com o Maurício Sampaio. Ele tem um livro chamado Coaching Vocacional e toda a minha formação foi baseada nessa metodologia. É uma metodologia de 12 sessões que a gente trabalha com o aluno para poder estar passo a passo entendendo qual que é o processo que ele tem que fazer para tomar a escolha correta. Tá? O aluno que faz o coaching grupo, que participa desse curso, ele recebe de presente o livro Escolha Certa, que ele é a base onde a gente vai estar usando para poder estar estudando e seguindo em frente em relação às sessões que vão sendo realizadas. Vou contar um pouquinho da minha história. Acho que a minha história ela vem um pouquinho de encontro sobre essa dificuldade que os alunos têm. Eu sou formado em ciência da computação. E quando eu fiz a escolha do meu curso, eu simplesmente fui pela questão de poder lidar com os computadores. Eu achava legal trabalhar com tecnologia, lidar com computadores, a parte de programação, eu achava isso muito interessante. Só que quando eu cheguei na faculdade, eu não fiz uma pesquisa correta, eu notei que lá nos primeiros anos é muita matemática. Tem muitas matérias que são matemáticas bem pesadas. E de certa forma eu meio que me decepcionei com o curso quando eu cheguei até lá, porque eu notei que não era exatamente isso que eu gostaria. Tá? No fim das contas eu cheguei, eu completei o curso, eu finalizei o curso, mas quando eu notei que tinha muitas disciplinas relacionadas com matemática, o que aconteceu? Eu meio que me desmotivei. Segui o curso até o final, porque teve outras disciplinas que me agradavam, mas assim, muitas disciplinas também não eram a que eu mais queria. Então é importante que o aluno tenha também uma base das disciplinas em que ele vai estar estudando. Tá? Então acho que esse meu exemplo em relação à minha escolha profissional no momento de estar escolhendo mesmo, foi importante para vocês também terem a ideia de que muitas vezes o jovem ele vai muito pelos achismos, pelas pessoas, por influência de pessoas ao redor, ou mesmo talvez os pais, eu sou igual ao meu pai, tem que ser igual a ele. Então é importante que ele entenda a sua história, para que ele possa fazer a decisão correta. Quando a escolha profissional não é bem feita, todos perdem. Até tem o dinheiro aí sendo queimado, e é exatamente o que acontece. Muitas vezes a gente, por uma escolha mal feita por parte do adolescente e os pais que apoiam, é dinheiro meio que jogado fora. A pessoa vai e chega lá no fim das contas ela retorna. Então quem perde? Perde os pais. Porque os pais investiram um valor. Se é uma faculdade dentro da cidade, se for uma faculdade particular, tem o custo da mensalidade. Se for uma faculdade, por exemplo, fora, ele vai acontecer o quê? Ele vai perder, vai ter que pagar também a moradia desse aluno. E, por exemplo, depois de um ano, se esse aluno não vê o que é isso que fez, não era isso que ele queria, o que vai acontecer? Ele vai deixar isso e todo esse dinheiro que foi gasto pelos pais foi perdido. Quem perde? Os filhos perdem, tá? Porque gera um sentimento também de decepção. Ou seja, eu fiz a escolha, não é a mais adequada, gera um sentimento de que, tipo assim, eu perdi um ano da minha vida, ou até mais anos da minha vida, caso ele desista no meio do caminho depois de 2, 3 anos. Então perdem os filhos, e não é simplesmente a perda de dinheiro, é também a perda relacionada à questão emocional, à questão de motivação. Então é importante a gente entender se a gente está fazendo a escolha correta. Perdem as universidades. No meu caso, por exemplo, quando eu fiz a minha faculdade, nós começamos com 80 alunos. Chegou ao final, tinha 40, pouco menos de 40. Ou seja, uma universidade hoje, quando investe num aluno, ele tem um custo de 10 mil a 20 mil. Toda vez que um aluno desiste da universidade, a universidade desiste porque ele estava com aquele aluno contando até o final do curso e ele não teve. Então, também perde as universidades. Perdem as empresas, que muitas vezes as pessoas chegam, os profissionais chegam e não estão mais felizes com o que estão realizando. Se formaram, viram que não era isso que queriam, mas mesmo assim insistem.
e insistindo, chega lá e vê que não quer e larga. Então a empresa também investe na contratação de um profissional e, por exemplo, esse profissional também não se vê feliz e acaba também gerando um problema para a empresa, um tipo de custo, tá? O curso Escolha Certa de orientação vocacional, ele é dividido em 4 partes, 4 pontos essenciais, tá? O primeiro dele é o autoconhecimento. O termo autoconhecimento é um termo que as pessoas ficam um pouco receosas de estar trabalhando, mas é meio que olhar para dentro. É importante que os alunos que façam o curso olhem para dentro e consigam entender principalmente quais são as crenças. O que são crenças limitantes? São coisas que a pessoa traz como sendo verdades desde a sua infância e entendem que é verdades absolutas. E eles acabam, no fim das contas, realizando certas escolhas baseadas nas suas crenças. Quais são os valores? Quais são os valores que as crianças, que os jovens têm para poder ter determinada escolha profissional? Sabendo quais são os valores, quais são as minhas crenças, vai ficar mais fácil tomar uma decisão mais certeira, mais correta. Então a primeira parte do curso é toda voltada ao autoconhecimento. O jovem se olhando para dentro e entendendo quem ele é. Segunda parte é planejamento e ação. Não basta simplesmente sair correndo, eu tenho que ter um planejamento. Tem que saber o que eu vou fazer, tem que saber, por exemplo, quais disciplinas eu vou ter que me dedicar mais, qual que é o meu cronograma, quais são as tarefas que eu vou me colocar como sendo tarefas importantes a serem realizadas. Não basta simplesmente planejar e não fazer, ou só a participação sem planejar. Então vai ter uma parte que é baseada no planejamento e na ação. A terceira parte é uma parte muito importante e muito interessante, que é a questão da pesquisa, tá? Os jovens não têm o hábito de pesquisar em relação ao curso que eles querem fazer. Eles acham que aquele curso seria o mais indicado, mas eles não chegam a pesquisar na internet qual que é a grade curricular. No meu caso, lembra a questão da ciência da computação, que tinha muita matemática? Talvez eu não faria o curso se eu soubesse que tivesse muita matemática. Qual que é a grade curricular, quanto que é o tempo, tá? O ambiente, o local, a cidade. Então muitas coisas são importantes, uma pesquisa prévia, para que o aluno possa efetivamente estar fazendo a realização correta do seu objetivo. E por fim, a autoavaliação. É o momento que ele avalia como é que foi o processo de coaching para ele e também como é que foi, não só avaliar a mim como a pessoa que realizou o processo com ele, mas também a ele. Como é que ele foi em relação ao curso? Ele foi efetivo? Ele foi participativo? Ele conseguiu ter os objetivos atingidos? Então, é uma autoavaliação por todas as dinâmicas, ok? Você é um talento. Todos nós temos talento. E é importante entender que os talentos são diferentes. O que acontece muitas vezes? O jovem vai muito influenciado pelo amigo. O amigo gosta de determinada profissão, que vê que é o talento dele, e ele se sente influenciado a ir também fazer esse mesmo curso, sem saber se ele gosta muito. Tá? Então é interessante que ele entenda qual é o talento dele. São pessoas individuais e que têm talentos distintos. Primeira coisa é observar os detalhes do dia a dia. Quais são as coisas que eu faço com prazer? Coisas que eu faria sem precisar que me pagassem por isso. Eu faço até de graça. Ou seja, é uma coisa que eu gosto muito de fazer e eu realizaria até de graça. Ou seja, buscar sua paixão. Qual que é a profissão que seria a sua paixão? Você faria como se não estivesse efetivamente trabalhando. Tá? Primeira coisa. Segunda coisa importante são os testes vocacionais. No processo são realizados testes vocacionais, só que o teste em si sozinho, ele não ajuda. Ele é uma base para poder afunilar as escolhas, mas cabe uma metodologia para que a gente vá afunilando cada vez mais para que ao final ele chegue numa decisão certeira. Então os testes vocacionais nós utilizamos sim, tá? Mas muitas vezes não somente ele é apenas um dos passos para a gente poder estar atingindo. Terceiro passo é participar de um programa de orientação vocacional. Nesse caso é o que eu estou oferecendo aqui, a possibilidade do jovem participar de um curso para que ele tenha o momento de uma escolha correta e certeira em relação à sua vida profissional. Nós somos diferentes, acabei de falar isso, né? Então nós podemos ser comunicativos, sensíveis, pensadores, intelectuais, imaginativos, investigativos, realistas e analíticos. Cada um tem uma forma de trabalhar o seu profissional. Entendeu? Então, existem formas diferentes de serem trabalhadas e é importante que o jovem entenda que ele tem a sua realidade e ele tem que buscar algo que seja próximo da sua verdade. Ele tem que buscar algo que o complete, que vai fazer feliz. Não simplesmente buscar alguma coisa que dê dinheiro.
Muitas vezes as escolhas são baseadas se tem uma carreira promissora em termos financeiros. E não é só isso. A pessoa acaba tendo uma profissão que é financeiramente boa, mas vive infeliz. Então ela tem que entender que tem que ser uma coisa que ela goste de fazer e que também dê o retorno financeiro. Aí que está o X da questão. Cuidado com o que falam. O jovem nessa idade é muito influenciado por todos, influenciado por amigos, influenciado por professores, influenciado por pais. Então, nesse momento é o momento também dele entender quais são as influências que ele tem. Ah, meu pai é médico e eu também vou ser médico. Será que necessariamente eu vou ser médico? Eu tenho a vocação para isso? Eu tenho talento? Eu gosto efetivamente de ser médico? Ah, meu pai é dentista, eu também vou ser dentista. Então, entender isso. Ah, o meu amigo vai fazer tal curso, eu também vou fazer esse curso porque eu tenho afinidade com o meu amigo. Mas será que é isso que eu gosto? Tá? Ah, eu gosto de determinada matéria, eu gosto de determinado professor, e o professor é bacana, e eu acabo seguindo essa matéria porque ele é bacana. Mas talvez ele é bacana, mas será que a disciplina também era interessante? Eu me sentia motivado a fazer? Então, são questionamentos que vão ser feitos durante o curso. Tem que planejar. Existe uma diferença muito grande entre compromisso e tarefa e as pessoas costumam se confundir. Vou dar uns exemplos de compromisso. Compromisso, feira do estudante, é um compromisso. A pessoa se agenda, se programa para estar lá e poder estar aprendendo, conhecendo as profissões. Dia da prova, uma prova específica que eu vou realizar na escola, é um compromisso específico que tem que ser realizado. Reunião com o profissional. Quando eu vou fazer um agendamento para conversar com um profissional, isso acontece durante o nosso curso, ele se agenda para conversar com 3 profissionais diferentes diários para poder entender como é que é o dia a dia dele. Isso é importantíssimo. Ele trabalha de final de semana, ele trabalha em horário normal, das 8 às 6, ele trabalha mais à noite, ele tem rotina, ele trabalha ao ar livre, como é que funciona? Então é importante que ele tenha esse dia para poder conversar e entender se isso é o que ele quer para a vida dele também. Visita as universidades, se tiver a possibilidade de visitar a universidade dentro da cidade ou talvez até fora, para poder conhecer as estruturas, isso é importante também. Tá? Diferente de tarefas. Tarefas a gente tem um trabalho que a gente pode realizar e vamos realizar com eles durante o curso, que é dividir as tarefas em A, B, C e D. Vou dar alguns exemplos de tarefa e depois eu vou explicar a questão do A, B, C e D. Entrar no site e ver a data de inscrição. Isso é uma tarefa. Ela precisa ser realizada urgentemente ou não? Cabe ao aluno definir isso, tá? Enviar um e-mail a um amigo é uma tarefa. Outra, telefonar para a universidade. Outra tarefa. Estudar as páginas X, Y e Z para a prova. O que acontece? Importante aqui, eu vou deixar aqui no cantinho, dá para ver. Ó. A gente divide essas tarefas em A, B, C ou D. A precisa ser feito agora, é uma tarefa urgente, precisa ser realizada de qualquer jeito. B precisa ser feito hoje. Tem que ser feito hoje, mas não necessariamente agora, com urgência, tá? Pode ser feito amanhã, a gente pode protelar essa tarefa para o outro dia, ou posso pedir para alguém ajudar, eu posso encarregar uma outra pessoa de estar fazendo. O que acontece muito é que o jovem acaba pegando algumas tarefas que são para amanhã, ou que podem ser delegadas, e não entregam, não passam para as pessoas que deveriam passar. Então é interessante que haja esse tipo de entendimento e que entenda que existem tarefas e que elas podem ser realizadas em determinados prazos, ok? Tem que pesquisar. Tem que pesquisar a universidade, tem que pesquisar o ambiente, tem que pesquisar muitas coisas. Primeira coisa em relação à parte educacional. Ele tem que pesquisar a tradição da faculdade. É uma faculdade ou uma universidade séria? Eu não vou ter problema, o curso está regulamentado, eu vou fazer esse curso e eu vou conseguir ter meu diploma ao final do curso? Tá? Como é que são as instalações? Na sala de aula tem ar-condicionado? Tem as cadeiras? Como é que funcionam as instalações da faculdade? Eu tô me sentindo feliz e adaptado em relação às instalações que eu vou estar vendo? Depoimentos de pessoas que fizeram, se sentiram satisfeitas com o trabalho que foi realizado pela universidade ou faculdade. Importantes depoimentos. Nível dos professores. Os professores eles têm mestrado, eles têm doutorado. Tá? Então é importante entender quais são os níveis dos professores que darão aula nas universidades. Departamento de apoio, se existe um departamento de apoio para poder apoiar o aluno nas eventuais dúvidas que ele venha a ter. Grade curricular, isso a gente pode pesquisar no site e para poder saber. É uma questão lá em relação à computação e à matemática que seria importante. Se eu tivesse pesquisado, talvez eu teria uma decisão diferente. Quais são as matérias que eu vou estudar no curso? Elas me satisfazem? Eu vou ficar feliz em aprendê-las? Ou vai ser uma situação ruim que eu não vou estar satisfeito? Importante repensar isso. Qual que é a distância
é uma cidade, é uma universidade fora da cidade, vou ter custo, por exemplo, com a moradia, ou não, ele é uma universidade dentro de casa, então eu só vou ter custo com a mensalidade, ou nem com a mensalidade, se for uma universidade pública, por exemplo. Qual que é o preço que eu vou ter, qual vai ser o custo mensal que eu vou ter, eu tenho que me planejar em relação a isso. Então são pesquisas importantes para que ele faça uma decisão correta em relação ao seu objetivo profissional. Modalidade, é um bacharelado, é uma licenciatura, então ele tem que entender como é que funciona o curso. Em relação ao mercado de trabalho, pesquisas importantes. Como é que é o ambiente de trabalho? É um ambiente mais fechado? Eu fico mais fechadinho na sala com ar-condicionado? Não, eu fico num ambiente aberto, eu visito lugares, eu fico ao ar livre. Como é que eu gosto? O aluno gosta mais de estar ao ar livre ou estar em um ambiente fechado? Como é que é o meu tipo de característica para que eu escolha corretamente? Quais são as ferramentas de trabalho? Eu trabalho mais o lado manual? Eu trabalho mais com computadores? Eu trabalho mandando e-mails? Eu trabalho redigindo textos? Como é que é o tipo de ferramentas que eu vou estar trabalhando? Isso é importante ele entender também. Como é que é a rotina de trabalho? É uma rotina específica, das 8 às 6? Ou é uma rotina que acontece em horários diferentes? Que existem, por exemplo, assim, horários sem muita rotina, a pessoa trabalha à noite, a pessoa pode trabalhar de final de semana, e eu gosto de trabalhar final de semana, não ter rotina no meu trabalho, eu gosto desse tipo de modalidade. Então é importante entender e ver se eu gosto, se fico satisfeito. Muitas vezes a pessoa gosta de uma rotina e escolhe um trabalho que não tem rotina e acaba não se sentindo feliz por causa disso. É importante ter esse tipo de repensar. E o retorno financeiro que ele oferece, é um retorno que é o que me agrada, é o que efetivamente eu vou estar conseguindo. É importante a gente estar repensando. Ao final, na última sessão, a gente faz uma autoavaliação. A autoavaliação é quando ele avalia o curso, tá? Ele avalia ele como aluno para poder saber se ele conseguiu atingir os resultados esperados. Então eu queria, ao final aqui, fazer um convite. Se você é pai de um jovem que está na faixa etária que eu falei, do 9º ano até o 3º ano do ensino médio, ou se você é um jovem que está vendo esse curso e notou que existe um interesse da sua parte e existe uma dúvida sua em relação à correta profissão que você quiser escolher, eu te convido a você entrar no nosso site. O site está aqui, ó, stefanocoach.com, tá? Lá vai existir um formulário onde você tem a possibilidade de estar se inscrevendo e mostrando o seu interesse em turmas. A gente vai estar abrindo turmas, tá? São turmas que podem ser tanto de manhã, à tarde ou à noite, e são turmas com poucos alunos, tá? Nunca é uma turma muito grande, para que a gente possa ter tempo de poder estar dando uma atenção a esse jovem, tá? O valor é um valor assim interessante em relação ao trabalho em grupo e é muito, muito válido. Eu acredito que seja interessante você pesquisar e se interessar por isso. Um grande abraço, tudo de bom para você.